Meu nome é Marcos, sou policial há alguns anos e já passei por muitas situações estranhas nas ruas. Mas tem uma noite que me marcou profundamente e até hoje não consigo esquecer. Eu estava fazendo uma ronda de rotina com meu parceiro, Renato. Estávamos designados para patrulhar uma área rural no interior de São Paulo, numa estrada deserta que passava por quilômetros de mata. O lugar, àquela hora da madrugada, parecia completamente abandonado, com um silêncio quase absoluto, exceto pelo som do motor da viatura e o vento forte batendo nas árvores. Era por volta de 2 horas da manhã, o horário em que as coisas normalmente ficam mais tranquilas. Nossas rondas naquele trecho raramente resultavam em algo significativo. A estrada era conhecida por ser calma, sem muito movimento, especialmente à noite. Eu e Renato seguíamos em silêncio, cada um imerso nos próprios pensamentos enquanto a viatura cortava a estrada escura. O rádio, que costuma ser nosso contato direto com a central, estava funcionando normalmente, mas de repente começou a falhar. Primeiro, ouvimos um chiado leve, como uma interferência, o que até parecia habitual naquela região mais afastada. Mas então o som começou a se intensificar. Renato mexeu nos controles, tentando sintonizar o canal correto, mas nada mudava. O chiado ficou mais alto até que, do nada, o rádio ficou completamente mudo. Olhamos um para o outro, mas não dissemos nada. No fundo, já estávamos acostumados a pequenos problemas de sinal. Então, notamos um carro parado no acostamento mais à frente. No meio daquela estrada deserta, numa área tão remota àquela hora da madrugada, não era comum encontrar veículos estacionados. Renato desacelerou a viatura enquanto eu observava com mais atenção. O carro parecia velho, com a pintura desgastada e estava completamente escuro, nenhuma luz acesa. Quando iluminamos com os faróis da viatura, percebemos que não havia ninguém dentro. Paramos para investigar mais de perto, e a forte tensão aumentava a cada passo que dávamos em direção ao carro. De perto, o veículo parecia ainda mais deteriorado. O motor estava desligado e as portas estavam trancadas. Olhamos pelas janelas e vimos que o interior estava vazio. Nenhum sinal de que alguém estivesse ali recentemente. Nenhuma mala, nem papéis ou qualquer objeto pessoal. Apenas um carro abandonado no meio do nada. Renato e eu trocamos olhares desconfiados. Algo não estava certo. Ele sugeriu que verificássemos o porta-malas. Então, fomos até a parte de trás do carro. Foi quando ouvimos um som de batidas fracas vindo de dentro do porta-malas. Renato e eu paramos instantaneamente ao ouvir o som, que a princípio parecia leve, abafado, como se alguém estivesse tentando chamar nossa atenção de dentro do carro. Meu primeiro pensamento foi que talvez alguém estivesse preso ali. Renato me olhou com a expressão de dúvida estampada no rosto, sacou a lanterna e a acendeu enquanto eu me aproximava devagar do porta-malas. Minha mão tremia um pouco ao pegar o cadarço para abrir. O silêncio da estrada só aumentava a tensão no ar. Com um movimento firme, destravei o porta-malas e abri a tampa com cuidado. A luz da lanterna de Renato iluminou o interior do compartimento, mas não havia nada, absolutamente nada. Fiquei parado tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Aquele som havia sido real. Renato também estava atônito, olhando para dentro do porta-malas vazio. O que quer que estivesse ali, se é que tinha algo, havia desaparecido. Não havia sinais de que alguém ou algo estivesse preso lá dentro, apenas o espaço vazio e a escuridão. Você também ouviu isso, né? Perguntei, tentando manter a calma. Renato apenas assentiu com a cabeça, sem tirar os olhos do porta-malas vazio. Fechei a tampa do porta-malas ainda intrigado. Tudo parecia fora do lugar, como se estivéssemos numa cena que não fazia sentido. Antes de podermos discutir o que faríamos a seguir, aconteceu algo ainda mais estranho. O vento aumentou de repente, levantando poeira da estrada. Olhei em volta, e a estrada parecia ainda mais deserta do que antes. Mas o pior ainda estava por vir. Quando olhei novamente para o local onde o carro estava, ele tinha desaparecido, como se nunca tivesse estado ali. Renato e eu ficamos paralisados por alguns segundos, trocando olhares, e nenhum de nós sabia o que dizer. O carro que minutos antes estava ali sumiu sem deixar rastro. Não havia marcas de pneus no asfalto nem qualquer sinal de que ele tinha sido movido, apenas a estrada vazia diante de nós. Voltamos para a viatura em silêncio, ainda sem entender o que havia acabado de acontecer. O rádio da viatura, que antes estava mudo, voltou a funcionar como se nada tivesse ocorrido. Tentamos contato com a central, mas ficamos sem palavras para relatar o que acabamos de ver. Afinal, como você explica um carro que desaparece na sua frente?
Aquela noite nunca saiu da minha cabeça, nunca conseguimos uma explicação lógica para o que vimos e ouvimos. Depois do que aconteceu naquela estrada, Renato e eu não conseguimos falar por alguns minutos. Era como se o próprio ar ao nosso redor estivesse mais pesado, carregado com algo que não conseguíamos entender. Voltamos para a viatura ainda em silêncio e saímos com o veículo. A estrada à nossa frente parecia a mesma, deserta e escura, mas a sensação de desconforto só aumentava. Marcos, o que foi isso? Renato finalmente quebrou o silêncio, mas eu não tinha uma resposta. O rádio da viatura, que minutos antes estava mudo, agora funcionava perfeitamente, como se nada tivesse ocorrido. Fizemos um rápido contato com a central, mas não mencionamos o desaparecimento do carro. Como poderíamos? Não haveria uma forma de explicar sem soar completamente insano. Conforme dirigi de volta para a base, a sensação de que algo ainda estava errado não me deixava. Eu continuei olhando pelo retrovisor, esperando talvez que o carro reaparecesse ou que alguma coisa surgisse no meio da estrada, mas não havia nada. Era como se toda aquela experiência tivesse sido uma ilusão. Nos dias que se seguiram, Renato e eu decidimos não falar sobre o que aconteceu naquela noite, em parte porque não sabíamos como contar algo que parecia tão absurdo, e em parte porque nenhum de nós queria reviver aquilo. Tentamos seguir em frente, continuar nosso trabalho, mas sempre que passávamos por aquele trecho da estrada, o silêncio entre nós ficava pesado. Perguntei a alguns colegas discretamente se já tinham passado por algo estranho naquela área, mas ninguém mencionou nada fora do comum, nenhuma história de carros desaparecidos ou sons vindos do nada. Parecia que o que Renato e eu vimos naquela noite era um segredo que pertencia apenas a nós dois. Os meses se passaram, mas eu nunca consegui tirar aquela noite da minha cabeça. Ainda faço rondas e ainda dirijo por estradas desertas, mas nunca mais experimentei algo parecido. A única coisa que ficou daquela experiência foi a certeza de que, por mais que tentemos entender o que ocorre ao nosso redor, há coisas que simplesmente não podem ser explicadas. E aquela estrada, bom, nunca mais olhei para ela da mesma forma. Trabalhar no turno da noite na delegacia nunca foi um problema para mim. Eu gostava da tranquilidade que a madrugada trazia. Claro, não era sempre calmo, às vezes surgiam ocorrências inesperadas, mas a maior parte do tempo o plantão passava sem grandes sustos. Meu nome é Roberto e já estava há alguns anos nesse esquema de trabalhar à noite naquela delegacia, em uma cidade do interior do Rio de Janeiro. O movimento era baixo, principalmente durante a semana. Eram poucas celas e quase nunca ficavam cheias. Naquela noite específica, não havia ninguém detido, o ambiente estava silencioso, com apenas o barulho ocasional de um carro passando na rua. Era por volta das 3 da manhã quando o silêncio me incomodou. A delegacia tinha um ar antigo, paredes de azulejos brancos já amarelados pelo tempo, luzes fluorescentes que piscavam de vez em quando e corredores que ecoavam qualquer ruído, por menor que fosse. Eu estava na sala de plantão revendo alguns documentos quando ouvi um grito. Não foi um som abafado ou distante. Era alto, desesperado, vinha das celas. Meu coração acelerou. Mas, como policial, fui investigar. Levantei da cadeira rapidamente, pensando que alguém poderia ter entrado sem eu perceber, ou talvez um detento estivesse passando mal. Peguei a lanterna, mesmo com as luzes acesas, e segui em direção ao corredor das celas. O grito ainda ecoava na minha cabeça, parecia que a pessoa estava em puro desespero. Cheguei ao final do corredor, onde as celas estavam, todos os portões estavam fechados, e como eu já sabia, não havia ninguém ali. As celas estavam completamente vazias. Fiquei parado por um momento, sem saber o que fazer. A adrenalina que eu tinha sentido começou a se transformar em desconforto, uma sensação de que havia algo errado, muito errado. Dei uma volta pelas celas, conferi cada canto, nada, silêncio absoluto. Comecei a me questionar se o que tinha ouvido era real ou fruto do cansaço, mas o grito parecia tão claro, tão vívido. Voltei ao posto, ainda com aquela sensação estranha. Quando os outros policiais chegaram para trocar o turno, resolvi comentar o que tinha acontecido. A maioria deles já trabalhava há mais tempo na delegacia do que eu, então talvez soubessem de algo. Fiz parecer uma conversa casual, sem querer demonstrar que aquilo realmente tinha me deixado inquieto. Escuta, algum de vocês já ouviu gritos vindo das celas? Tipo, alguém gritando mesmo com elas vazias? Perguntei, tentando manter a voz tranquila. Um dos mais antigos, o sargento Matias, olhou para mim com uma expressão que misturava divertimento e uma pitada de seriedade. Ele puxou uma cadeira,
sentou-se e cruzou os braços. Você ouviu, não foi? Ele perguntou, como se já soubesse a resposta. Confirmei com a cabeça, esperando que ele continuasse. Foi então que Matias me contou uma história que me fez questionar tudo. Ele disse que, muitos anos atrás, um detento morreu em uma daquelas celas. Ninguém sabia ao certo como ele havia morrido. Alguns diziam que foi um ataque cardíaco, outros achavam que ele tinha se enforcado. Mas o fato é que ele estava lá sozinho quando encontraram o corpo. Desde então, havia relatos de policiais ouvindo gritos no meio da madrugada, sempre no turno da noite, ele acrescentou. Isso acontece de tempos em tempos, continuou o sargento. Os gritos que você ouviu, bem, dizem que é o fantasma do detento ainda preso lá, gritando por ajuda. Eu ri, achando que ele estava tentando me assustar, mas Matias me olhou com seriedade. Acredite no que quiser, mas você não é o primeiro a ouvir e provavelmente não será o último. Mesmo tentando levar na brincadeira, a história do sargento ficou na minha cabeça. O ambiente da delegacia, que já era desconfortável, começou a me parecer ainda mais sombrio. Passei o resto da noite com um olho nas celas e o outro nos papéis que tinha que revisar, mas nada mais aconteceu. A madrugada seguiu silenciosa, nenhum ruído, nenhum grito. Eu estava alerta, com os nervos à flor da pele, mas tentei manter a calma. Por volta das 5 da manhã, quando o sol começou a nascer, o clima mudou. A luz do dia trazia uma sensação de segurança e o desconforto que senti durante a madrugada foi, aos poucos, se dissipando. Quando finalmente chegou a hora de ir para casa, me senti exausto, não tanto fisicamente, mas mentalmente. O grito, a história do sargento, tudo parecia estar na minha cabeça. Mas o que mais me incomodava era a possibilidade de aquilo ter sido real. Não sou uma pessoa que acredita em fantasmas ou coisas do tipo, mas naquela noite eu ouvi algo que não conseguia explicar, mesmo depois de ouvir a história do sargento Matias. Voltei para o turno da noite alguns dias depois. Parte de mim não queria acreditar na coisa de fantasmas, mas outra parte estava inquieta, esperando que algo mais acontecesse. O início da noite começou tranquila, como de costume, o mesmo silêncio pesado na delegacia, os mesmos papéis para revisar e, claro, as celas vazias. Eu me sentia um pouco mais confortável com a rotina, mas sempre que passava pelo corredor das celas, meu estômago dava uma revirada. Era como se eu estivesse esperando algo. Lá pelas 3 da manhã, o horário em que tinha ouvido o grito na semana anterior, me peguei olhando fixamente para o corredor das celas. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir o tic-tac do relógio na parede. Me forcei a voltar ao trabalho, tentando ignorar a sensação de que algo estava para acontecer. Então, de repente, ouvi um barulho. Não foi um grito dessa vez, mas o som de algo batendo, como se alguém estivesse socando as barras de uma das celas. Meu coração disparou, mas fiquei onde estava, sem coragem de ir verificar. O som continuou por alguns segundos, ecoando pelos corredores, e depois silêncio. O som sumiu tão rápido quanto apareceu. Fiquei parado, olhando para o corredor, esperando que algo mais acontecesse, mas nada. As luzes piscavam levemente e o silêncio voltou a dominar a delegacia. Eu sabia que deveria ir lá verificar, afinal, era o meu trabalho. Mas a verdade é que eu estava com medo. Algo naquela situação me fazia querer manter distância das celas. Depois daquele barulho, decidi não contar nada para os outros policiais. Já tinha falado sobre o grito e todos me olharam como se eu fosse um novato assustado. Se contasse sobre o barulho, só daria mais motivo para piadas. Além disso, parte de mim queria acreditar que era apenas minha mente pregando peças. Conforme a manhã se aproximava, senti um alívio quando o sol começou a nascer. Aquele ambiente mudava completamente com a luz do dia. O turno terminou e eu saí da delegacia com uma sensação estranha, mas aliviado por estar fora dali. Nos dias seguintes, continuei indo trabalhar, mas sempre com um certo receio ao passar pelo corredor. Por mais que eu tentasse esquecer aquele grito e o barulho das barras sendo socadas, nunca saíam. Sou cético em relação a fantasmas. Depois daquela noite, passei a observar os outros sempre fantasmas, então nunca mais ouvi nada, mas também nunca mais olhei para aquele corredor da mesma forma. Eu sempre fui cético quando se tratava de histórias de fantasmas. Como policial, meu trabalho era lidar com o que eu podia ver e tocar e nunca dei muita atenção para o que não podia ser explicado. Mas isso mudou no dia em que fui chamado para investigar um prédio antigo no centro da cidade. Meu nome é Eduardo e, na época, eu trabalhava na ronda noturna com meu parceiro, Fábio. Naquela noite,
o que parecia ser uma investigação de rotina se transformou em algo que até hoje não consigo esquecer. Recebemos uma denúncia de barulhos estranhos vindos de um prédio que já estava meio abandonado. Apesar de ainda ter alguns moradores, o lugar estava caindo aos pedaços. As luzes nos corredores falhavam, as paredes descascadas davam um ar sombrio ao lugar e o silêncio era tão pesado que até nossos passos pareciam mais altos do que o normal. Quando chegamos, fomos recebidos por um senhor que morava no térreo. Ele disse que, há dias, ouvia barulhos de passos durante a madrugada no andar de cima, mas nunca viu ninguém. Deve ser alguém que invadiu, pensei, enquanto subíamos as escadas. Mas algo no ar estava diferente naquela noite. Chegamos ao segundo andar e o barulho de passos ecoava pelo corredor. Era como se alguém estivesse andando de um lado para o outro, mas, ao mesmo tempo, o som parecia distante, quase como um eco. Fábio e eu trocamos um olhar rápido, ambos alertas. Começamos a andar devagar pelo corredor estreito, iluminado apenas por uma luz fraca que oscilava, criando sombras nas paredes. Foi então que o vimos no final do corredor, uma figura parada. Era um homem, vestindo roupas antigas, como se tivesse saído de outra época. Ele não se movia, apenas nos olhava. Fábio foi o primeiro a reagir, apontando a lanterna diretamente na direção dele. Senhor, polícia, o que está fazendo aqui? Fábio disse, tentando soar firme. O homem não respondeu, apenas ficou ali, imóvel, nos encarando. E então, do nada, sumiu. Não correu, não se escondeu, ele simplesmente desapareceu na nossa frente. Ficamos paralisados por alguns segundos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Correr até o final do corredor foi instintivo, mas, claro, não encontramos ninguém. O ar estava frio e um silêncio inquietante tomou conta do lugar. Depois do que vimos, ficamos um tempo sem dizer nada. Eu tentava racionalizar o que tinha acontecido, mas simplesmente não fazia sentido. Como um homem some assim na nossa frente? Fábio, que sempre foi o mais tranquilo, também estava visivelmente abalado. Não pode ser, ele murmurou, quase para si mesmo. Decidimos descer e falar com os moradores do prédio. O senhor que nos atendeu no térreo estava esperando, com uma expressão que misturava curiosidade e preocupação. Contamos a ele sobre o homem que vimos no corredor, esperando que ele soubesse algo, talvez fosse algum morador antigo ou alguém que frequentava o prédio. Ele nos olhou com o rosto pálido, como se soubesse exatamente do que estávamos falando, mas não quisesse acreditar. Foi então que ele começou a falar. Vocês devem ter visto ele. Ele quem? Perguntei, já sentindo que algo estava errado. O senhor respirou fundo, como se estivesse prestes a contar um segredo que preferia esquecer. Muitos anos atrás, esse prédio foi cenário de um crime horrível. Um homem morava no segundo andar, sozinho. Ele foi assassinado no próprio apartamento, mas o caso nunca foi resolvido. Dizem que, desde então, ele nunca deixou o prédio. Algumas pessoas já disseram que viram o fantasma dele, mas ninguém acreditava. Eu e Fábio nos entreolhamos. A ideia de que tínhamos acabado de ver o fantasma de alguém era difícil de aceitar. Mas tudo o que tinha acontecido fazia sentido, de uma forma assustadora. Esse homem, ele foi morto no corredor? Perguntei. O senhor balançou a cabeça. Dizem que ele foi encontrado no corredor, como se tivesse tentado fugir. Os moradores antigos falam que, de vez em quando, ainda dá para ouvir os passos dele, como se estivesse revivendo o momento em que foi atacado. Depois de ouvir aquela história, o clima na delegacia mudou. Para mim e Fábio, o caso do prédio não foi oficialmente resolvido, mas nós dois sabíamos o que tínhamos visto. Voltamos à delegacia naquela noite com uma sensação estranha, como se tivéssemos presenciado algo que não deveríamos. Nos dias seguintes, tentamos esquecer o incidente, não comentamos com ninguém, além dos outros policiais mais próximos, e a história se tornou quase uma piada interna. Mas, por dentro, aquilo mexeu com a gente. De um jeito no fundo, não era apenas o fato de termos visto algo inexplicável, era a sensação de que, de alguma forma, aquele homem estava preso naquele prédio, condenado a repetir os últimos momentos de sua vida. Algumas semanas depois, recebi uma nova chamada para aquele mesmo prédio. Um morador tinha ouvido passos no andar de cima de novo. Quando chegamos lá, eu e Fábio sabíamos o que esperar. Subimos o mesmo corredor, mas dessa vez não vimos ninguém, só ouvimos os passos ecoando, como uma lembrança do passado. Depois daquele dia, comecei a acreditar que certas coisas não têm explicação. O homem que vimos naquela noite era mais do que apenas uma lembrança,
Era um eco de algo terrível que aconteceu ali, e que de algum jeito continuava vivo, preso no tempo, repetindo a mesma história noite após noite.